Bom dia, turma abençoada. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bom dia, coleguinhas, como vai? Pam, pam. Bom dia, coleguinhas, como vai? Que bom estar contigo, que bom ser teu amigo. Bom dia, coleguinhas, como vai? Bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de você. Todo mundo bem? Todo mundo firme e forte com Jesus? Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Hoje é mais um dia que o Senhor já fez. Vamos iniciar mais uma semana cheio da graça, cheio da bondade do Senhor, do amor do Pai. Mais uma semana para nós exalarmos da presença de Deus. Passaram bem o final de semana? Passaram bem? Nós já vamos orar. Queria que você já abrisse a sua Bíblia comigo lá em Juízes, capítulo 17. Hoje nós vamos ler o capítulo 17 e o capítulo 18. Porque o capítulo 17 ele é bem pequenininho. Então nós vamos ler o 17 e o 18. Roberta disse, não está aparecendo o seu ao vivo para mim. Pois é, eu sei que o ao vivo não está aparecendo para muitas pessoas. Por isso que eu sempre mando uma mensagem lá no grupo a hora que eu entro. Estou tentando decifrar até agora o seu estilo de hoje. Bom dia, linda que é linda. Que saudade de te ver por aqui. Com os cabelos contidos, né? Pois é. Tô tentando montar o meu estilo. Acho que eu gosto bastante do cabelo contido. Embora meu cabelo nele não goste de ficar muito tempo contido, sabe? O cabelo não gosta. A qualquer momento ele faz assim, ó, pá! Ai. Gabi, nós temos um grupo no WhatsApp. O link fica na minha bio. Posso deixar também nos stories. Mas se você for lá na minha bio, você vai ver um grupo que chama Enxergando as Escrituras. E aí você vai conseguir entrar no grupo. E lá nesse grupo eu consigo mandar sempre as notificações, falando que estou entrando ao vivo, deixo o resumo da live lá. Amém? Enquanto o restante da nossa turma entra, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Vamos? Não sei como você acordou hoje, não sei como está o seu dia, mas nós temos motivos de sobra para poder agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor? Agradecer a Ele, pedir uma direção para a semana, pedir uma palavra para que possa nortear a nossa semana. Bom dia, Robertinha, sua linda. Obrigada. Vamos falar com o Senhor? Feche seus olhos aí onde você está, se você pode, a não ser que você esteja dirigindo. Mas se você pode, feche seus olhos. Eu sempre peço para que você feche seus olhos, porque quando nós fechamos os nossos olhos, nós olhamos para dentro. Então feche seus olhos, pense no Senhor e entregue a sua mais sincera oração. Eu vou orar do meu jeitinho e você ora aí do seu jeito e fala, Senhor, eu quero mesmo ouvir a tua voz, eu quero absorver aquilo que a tua palavra ela tem para me falar nesta manhã. Esse momento devocional é importante para a gente. Diga essas palavras para o Senhor. Fala com Ele com sinceridade que você quer ouvir a voz dEle. Eu acredito tanto que quando nós lemos a palavra, é uma das formas de nós ouvirmos a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia que se renovou nesta manhã. Sabemos que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Deus, pela tua mão santa e poderosa sobre a nossa vida. Eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que a tua doce presença, Pai, esteja sempre ao nosso lado.
Que o teu Espírito Santo, ele possa mesmo habitar dentro de nós, que ele possa encontrar no nosso coração morada, Pai. Nos molda, trabalha em nosso caráter, trabalha em nossa mente, nos ajusta de acordo com a tua vontade. Eu peço, Pai amado, para que esta manhã seja uma manhã onde nós possamos olhar para a tua palavra, lê-la e conseguir ouvir a tua voz, Pai. Eu sei que o Senhor fala através das pessoas, através da tua palavra, através do teu Espírito, através das circunstâncias da vida. O que nós te pedimos nesta manhã é: fala conosco por meio da tua palavra. Nós sabemos que ela é atemporal. O Senhor deixou para que nós pudéssemos conhecer quem o Senhor é, a forma e o estilo de vida que o Senhor esperava, Pai, que nós tivéssemos. Então, Pai, nos instrui pela tua palavra, nos molda, trabalha no nosso caráter. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu sei que tem muitos irmãos que hoje ainda estão passando por dificuldade, irmãos que acordaram, Pai, ansiosos, que o Senhor possa mesmo falar a cada um desses corações. Pai, ainda há aqueles que estão sem rumo, sem destino, se sentindo desamparados. Pai, acolhe esses também. Meu Deus, mostra para ele que o Senhor é Deus poderoso, que não desampara, que não deixa sozinho e que o Senhor sempre tem a sua mão estendida sobre eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, sabe, que as tuas palavras se cumpram sobre as nossas vidas. Nós queremos mesmo ser incluídos, Pai, na tua agenda. Não pegar o Senhor como amuleto e levar o Senhor para um lado ou para o outro, mas nós queremos movimentar, Pai, de acordo com o céu. É o que nós te pedimos nesta segunda-feira. Nos dê uma palavra, nos dê um norte, nos dê um direcionamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos mesmo começar a semana declarando a palavra que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Pai amado, segundo o teu propósito. Em nome de Jesus, venha e fique à vontade no nosso meio. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bom dia para você que eu não dei bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Vamos para mais uma manhã devocional. Hoje nós vamos ler Juízes, capítulo 17. Porém, o Senhor sempre tem as formas dele de tratar e falar com a gente. Antes de chegar em Juízes 17, eu quero compartilhar algo com vocês, que enquanto eu orava, veio ao meu coração e foi o motivo de eu ter declarado a palavra sobre a vida de vocês. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o teu propósito. Tem um episódio que está lá em Gênesis 45, eu precisava achar o versículo, mas eu lembrei disso aqui agora. Cadê? Vamos lá. Anota isso, porque foi um direcionamento que eu tive para poder compartilhar a vocês. Agora, antes de ler Juízes 17. Gênesis 45, no versículo 5. Pode ler o versículo 4 e o versículo 5. Gênesis 45, versículo 4 e versículo 5. Todas as coisas cooperam para o bem. Quem puder anotar para mim, anota para mim uma sequência de versículo, por favor. Escreva para mim assim: Romanos 8, 28. Lila, você pode anotar, por favor? Aí você pode colocar um do lado do outro. Romanos 8, 28. Aí você coloca uma barrinha. Gênesis 45, 4 e 5. E eu vou falar o Gênesis 50 também, tá? Gênesis 50.
Gênesis 50, versículo 20 e 21. Pode ser só o 20, tá, ô Lila? Aí você manda pra mim que eu vou fixar esses versículos pra gente poder compartilhar aqui uma linha de raciocínio. Eu não sei como você tá chegando nessa live, mas eu queria falar algo pra você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Muito obrigada, Lila, sua linda. Deus te abençoa. Não sei o que você tá passando, mas eu queria começar dizendo isso, ó. Romanos 8, 28 vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra está nos dizendo que todas as coisas, quando diz todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Quando a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem, é que Deus pode fazer, mexer em cada circunstância desfavorável e tornar essa circunstância favorável de acordo com o seu propósito, porque ele faz a circunstância ruim cooperar para o bem, para te favorecer, uma vez que você ama ele, uma vez que você está debaixo do governo de Deus, uma vez que você está debaixo da soberania de Deus, uma vez que você é um escolhido do Pai, entende? Uma vez que você é filho, Deus tem compromisso com você. Acompanhe para você não perder a linha de raciocínio. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Aí eu mandei vocês abrirem comigo em Gênesis 45, versículo 4 e o 5, para a gente entender algumas coisas. Quando a gente chega em Gênesis 45, lá no versículo 4, vai ter um episódio quando José reencontra com os irmãos dele. Vai falar o seguinte: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora não se aflinja, nem se reprima por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Em outras traduções, vai dizer: Deus, através de vocês, me enviou para o Egito. Essa é a NVI, tradução NVI. Eu vou pegar aqui na NVT para ver se está diferente. Mas o sentido desse texto aqui vai mostrar que é como se você pegasse isolado, vai mostrar que Deus pegou aquela circunstância para mandar José para o Egito. E ele está falando assim, olha, a terra está passando por um período de fome muito grande, porque quando José está governando lá no Egito e os irmãos dele sobem para poder buscar comida, a terra toda estava passando por um período de muita fome, e graças ao motivo dos irmãos terem vendido, colocado José para fora, e o fato dele estar morando no Egito, agora a família dele não vai morrer de fome, porque eles têm como recorrer à comida e pedir para José dar a eles a comida. Aí quando chega no 45, ele está dizendo o seguinte: olha, não precisa temer, porque graças a esse motivo de vocês terem me vendido, de eu ter vindo na frente, de Deus ter me mandado para cá antes de vocês, nós não vamos morrer de fome. Vou ler aqui na NVT. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. A fome assola a terra há 2 anos e continuará por mais 5, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para salvar a vida de vocês e de suas famílias, para salvar muitas vidas. Quem pega esse texto e lê ele isolado, vai falar assim: olha, como que Deus mandou José para o Egito. Deus pegou e
Foi Deus que colocou ali no coração dos irmãos de José, para os irmãos de José mandar ele para o Egito e ser dessa forma, e assim, sabe? Se você pega esse texto isolado, você acha que foi assim desde o começo. Só que, quando nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, olha o que José vai falar antes de morrer. José, porém, respondeu: não tenha medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenha medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Deste modo, ele os tranquilizou e tratou com bondade. Aí é que a nossa mente começa a entender como funciona toda a nossa vida e o que Deus faz. Ele muda a circunstância que era desfavorável e faz ela ser favorável ao nosso favor. José, ele teve um sonho. Só que quando José teve aquele sonho e contou para os seus irmãos, não significa que naquele momento Deus estava tendo um insight e falou assim: José, eu vou fazer isso na sua vida e por isso seus irmãos vão querer te matar. Não era. Deus já conhecia por onisciência o que estava no coração dos irmãos de José, a vontade que os irmãos de José tinham de matar ele, o que eles estavam tramando contra a vida de José, e por isso revelou a José o que os irmãos dele iriam fazer com ele. Não é que Deus vai falar assim: olha aqui, ó, os seus irmãos vão fazer isso aqui, e eu vou fazer isso com sua vida. Não. Os irmãos de José tramaram, Deus foi lá e fez o quê? Revelou para José o que estava acontecendo. É isso que o Senhor faz. Por onisciência, Deus já sabia o que se passava no coração dos irmãos de José. E ele falou assim: olha, eu mudo a circunstância da sua vida, José. Ah, é? Seus irmãos querem te matar? Beleza. Mas saiba que lá na frente eu vou mudar a circunstância. E é por isso que José declara: olha, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Ainda que na nossa vida esteja com um cenário desfavorável, ainda que as pessoas queiram nos vender para o Egito, ainda que o cenário seja de morte, Deus pega o cenário de morte e converte em vida. Entende? É isso que a palavra está dizendo quando a gente chega em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, segundo o propósito daqueles que o chamou. Você sabia que a esposa de Pilatos chegou para Pilatos e disse para ele assim: Pilatos, eu tive um sonho com esse Jesus que está preso. Ele é inocente. Solte ele. E eu cheguei a arrepiar, gente. Era para ter soltado Jesus. E ainda que se tivesse soltado, talvez a gente não teria sido salvo, mas teria, porque era plano do Senhor. Mas foi avisado. Sabe? Tem circunstâncias que vai acontecendo, você fala assim: mas como? Mas como? Sabe, o Senhor estava ali avisando, o Senhor estava ali vendo e fazendo. Olha, não era para ser assim. E eles vão lá e matam Jesus da mesma forma. O Senhor, ele sempre vê à frente e ele vai avisando. E ele vai avisando, ele vai falando: ó, toma cuidado com o que vocês vão fazer. Ele avisou a esposa de Pilatos: esse homem é inocente. Não mate ele. Não toca nele, ele é inocente. Não é assim que é para as coisas acontecerem. Deus mostra para José: José, esse é o plano dos seus irmãos. E quando José conta o sonho para os irmãos ficam enfurecidos e colocam em prática o anseio do coração deles. Que é, está falando que nós vamos nos curvar diante de você
Para quem não conhece a história, José teve um sonho e nesse sonho ele estava no meio, segurando um feixe, e os feixes dos seus irmãos se curvava diante do feixe deles. E aí os irmãos dele, você está falando que nós vamos nos curvar diante de você, José? Aí eles saíram, o que eles fazem? Eles pegam, queriam matar José, o irmão mais velho fala assim, não, nós não vamos matar. E vem uma caravana que está descendo para o Egito, vamos vender ele para o Egito, a gente pega a túnica, mata o animal, coloca sangue nela e fala para o nosso pai que ele foi morto. E foi isso que eles fizeram. José vai para o Egito, chegando no Egito ele é preso, ele fica na cadeia, ele vira escravo e aquela coisa toda até se tornar governador do Egito. Às vezes, na nossa trajetória de vida, não é fácil passar por determinadas circunstâncias que estamos passando, mas Deus já viu o nosso futuro e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem, uma vez que nós o amamos. Ele não deixa perecer, Ele não deixa ficar na prova eternamente. Eu não sei como você acordou, mas o Senhor me guiou para liberar essa palavra agora pela manhã, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Então muda a sua mentalidade de achar que vai ficar nessa circunstância para o resto da sua vida. Porque não vai. Sabe? É só um momento. Se você pega Gênesis 45 e lê de forma isolada, vai ficar parecendo que Deus é ruim e que Ele mandou José para o Egito para sofrer. Não. O Senhor é onisciente, e Ele viu que os irmãos de José estavam tramando e avisou e falou assim, José, eu vou pegar essa circunstância que não é favorável e vou fazer ela se tornar favorável na sua vida. Olha o que eu vou construir a partir dela. É isso que o Senhor vai fazer. Olha para a sua vida agora, pega aquela circunstância que é totalmente desfavorável e fala assim, olha o que o Senhor vai fazer através dela. É isso. Não é uma teologia do vai dar tudo certo. Não é. Mas é a palavra. E quando você for orar, você pode pegar a palavra e declarar ela sobre a sua vida. Porque nós precisamos aprender a orar a palavra. E quando você for orar, você vai falar assim, Deus, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, segundo o seu propósito. Por isso, eu apresento essa minha circunstância diante do Senhor. E você é o único que pode transformar essa situação. O Senhor é o único que pode mudar esse cenário. E começa a declarar que a situação vai mudar na sua vida. E você vai ver o poder que isso tem. Amém? Aí nós vamos entrar em Juízes. Mas antes você vai escrever: todas as coisas cooperam para o meu bem. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É justamente isso, minha irmã. Glória a Jesus. É isso. Amém? Amém, minha irmãzinha. Não sei, eu estava orando e aí eu fui já movida pelo Senhor para poder falar disso pela manhã. E aí a gente vai entrar em Juízes agora. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Glória a Jesus. Sabe o que eu acho mais engraçado? Eu acho mais engraçado que pelos emojis que vocês colocam e o jeito que vocês escrevem as frases, eu consigo ver temperamento. É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. Eu falo assim, fulano sanguíneo, fulano melancólico, entendi, colérico. Os coléricos são os que menos comentam, mas quando comentam eu consigo ver. Engraçado demais. Vamos lá em Juízes, capítulo 17. Todo mundo abriu? Juízes 17? Havia um homem chamado Mica,
que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, disse a sua mãe: eu vou amaldiçoar a pessoa que roubou. Certo dia, disse a sua mãe: eu vou amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata a ela e disse: dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor. Em favor de meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Misericórdia. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e entregou a um ourives. Delas, ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como sacerdote pessoal. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Um cenário de completa idolatria. Juízes 17 agora. Vou tirar esses fixados aqui para não confundir agora, tá? Cadê a lapiseira? Um homem chamado Mica tinha roubado 1.100 peças de prata da sua mãe. Aí ela falou assim: eu vou amaldiçoar quem roubou as minhas peças de prata. Aí o filho fala assim: mãe, fui eu que roubei. Aí o que ela faz? Ah, meu filho, como foi você que roubou? Não, você tá perdoado. Inclusive, eu vou até esculpir uma imagem agora com essa prata que você tá me devolvendo. Aí ela manda lá pro ourives, manda fazer a peça lá de prata e vai agora entregar para ele esse ídolo. Ele faz um santuário, consagra um dos seus filhos sacerdote e coloca o seu filho para servir dentro desse santuário. Qualquer pessoa poderia ser sacerdote, gente? Não. Qual que é o contexto? Onde esse povo está morando? Esse povo é o povo de Israel. Não é um povo qualquer. Não é um povo aleatório. É um povo de Deus, que sabe das leis, que cresceu aprendendo, que sabe dos costumes. Porém, depois da morte de Sansão, está sem juiz. Não tem juiz, não tem rei, não tem líder. O povo está crescendo de forma desordenada, porque não tem ninguém para conduzi-los. Então, eles estão fazendo de forma aleatória, como eles acham que deve ser feito. Porém, existia o templo em Siló. Siló era um lugar onde as pessoas levavam as suas ofertas ao Senhor, igual, por exemplo, perdão de pecado. Eles tinham lá o santuário, o templo em Siló, que era onde eles faziam os sacrifícios, tá? Então, tinha um lugar para se oferecer sacrifício, um lugar para poder adorar o Senhor. Muito obrigada, Alex. Deus te abençoa. Então, tinha os lugares. Só que aí, o que ele faz? Mica constrói um santuário na sua casa e agora ele pega o seu filho e coloca como sacerdote, completamente contra o que o Senhor tinha ordenado. Um contexto total de idolatria. A mãe de Mica fala assim: filho, eu vou mandar esculpir um ídolo para você, uma imagem para você. A mãe dele, ao invés de repreendê-lo, de corrigir por ele ter roubado, por ele ter feito algo errado, tá aqui agora venerando. Não, filho, já que foi você, eu não vou corrigir, né? E tem muito disso dentro dos lares. Se é o filho dos outros, há um apontamento, há uma correção severa. Mas se é o filho dentro de casa, não há correção. E isso aconteceu com Eli, isso aconteceu com Samuel, sabe? De não corrigir
os filhos. Problema sério, grave, né? De você olhar o erro dos filhos e não querer corrigi-los. Olhar e falar assim, é meu filho, é o filho da promessa. E achar que os erros que eles cometem é pequenos demais. Não precisa de correção, não precisa de nenhuma severidade para poder corrigir. E aqui aquela mãe que tinha visto o filho que roubou as 1.100 peças de prata, ele não está sendo punido em nada. Né? Ela falou assim, eu vou amaldiçoar quem que me roubou. Mas na hora que ele fala, mãe, fui eu. Não, já que foi você, filho, não tem problema algum. É muito sério, gente. É sério. Mas eu não sei vocês. Eu ainda consigo ver pais, mães, que nos dias de hoje conseguem aplaudir os seus filhos fazendo muitas... Como é que eu posso falar a palavra? Porque eu queria falar uma palavra aqui de imediato, mas essa de imediato eu não posso falar. Fazendo muitas besteiras. Besteiras eu posso falar. Sabe? Os filhos sendo prepotentes, arrogantes, presunçosos, sabe? Enganadores. E aí os pais ficam tipo aplaudindo como se tivessem firmados em verdade. Eu falo assim, meu Deus, não é possível que o pai e a mãe não tá vendo isso aqui. Tá entendendo? Mas o fato de ser filho, o fato de ser filha, não enxerga. Então, você que é pai, você que é mãe, toma um cuidado. Abra os seus olhos para o que você está criando. Porque eu lembro da leitura que nós fizemos há um tempo atrás, que as pessoas que estavam olhando os filhos de Eli, falaram assim, Eli, os seus filhos estão comendo da gordura que é do Senhor. Os seus filhos estão na porta da cidade e eles estão ficando com várias mulheres. Eli, os seus filhos não estão sendo sacerdotes legais. E ele não fez nada com a informação que as pessoas levaram para ele. Nada. Então, toda vez, olha para dentro da sua casa, sabe, com um olhar crítico, com um olhar de o que eu preciso fazer para que os meus filhos, eles sejam um reflexo e um referencial da glória de Deus. Sabe, olha com afinco mesmo. E aí você lembra, olha, o cisco é no olho do outro, a trave no seu. Dentro de casa, você, pega o chinelo e, mas fora, você toma cuidado. Dentro da sua casa, você repreende e corrige. Na casa dos outros é o outro, tá? Mas olha com afinco dentro da sua casa. Eles fazem um santuário. Mica pega um filho dele e coloca como sacerdote. É uma ofensa muito grande contra o Senhor. Versículo 6. Naqueles dias Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou naquela região. Havia saído de Belém à procura de um outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim, e aconteceu que de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá, e estou à procura de um lugar para morar. Ele disse, fique aqui comigo e seja pai e sacerdote sobre mim. E eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um filho de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal e o filho jovem ficou morando na sua casa. Mica disse, agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Vamos trazer agora esse texto para uma aplicação nossa nos dias atuais. Nós estamos falando de Mica, a sua mãe, seu filho, uma família que conhecia o Deus vivo e todo-poderoso. Eles sabiam que o lugar de adorar o Senhor,
o lugar de prestar culto, oferecer sacrifício e qualquer coisa do tipo era em Siló. Eles tinham que levar tudo para Siló. Ninguém tinha um santuário em casa. Ninguém construía ídolos para si. Porém, Mica está construindo agora o seu ídolo dentro de casa. Contexto atual. O contexto atual, nós temos hoje um lugar para congregar, que é a igreja. Porém, tem muitas pessoas que olham para dentro da igreja e falam assim: eu tô cansado da igreja, não quero ir na igreja, muito longe da minha casa, não gosto do pastor, não gosto dos membros, não me enquadrei, não me achei, não quero ir na igreja mais. Então eu não vou. Agora, a partir de hoje, eu vou congregar dentro da minha casa. Vou ficar aqui, é esse mesmo meu contexto, pronto, acabou, ninguém me volta mais para a igreja. É um contexto totalmente errado, porque aquela pessoa que ela quer construir o templo dela dentro de casa, com os princípios dela, com o que ela acha que é certo, com o que ela quer construir, né? Porque Mica está fazendo dentro da casa dela o lugar onde o Senhor falou assim: não é aqui. Não estou dizendo que uma igreja específica é o único lugar onde Deus vai se manifestar, mas a palavra de Deus diz: tenham comunhão, congregue, sabe? Tenham comunhão uns com os outros. Mas ela não falou, crie cada um dentro da sua própria casa a sua igreja. Tirando em contextos específicos, por exemplo, China, países perseguidos, onde os irmãos eles não conseguem se reunir, aí ok, tudo bem, mas nós no Brasil temos uma liberdade religiosa muito grande. Nós podemos ir na igreja, nós podemos encontrar, reunir, congregar. Então, nesse caso, não tem por que cada um montar a sua igreja dentro de casa. Mas por N motivos, por várias intolerâncias, nós acabamos entrando por um lugar tão individualista que fala: eu não gosto disso, vou congregar dentro da minha casa. Não, nós não temos esse direito, sabe? Ainda que você não concorde com tanto de coisa que possa estar acontecendo dentro da igreja, o seu papel é procurar por um outro lugar que esteja sadio, por um outro lugar que você goste, que esteja adaptado, mas nós precisamos congregar, estar junto como corpo. Ainda em meio à pandemia, por exemplo, a nossa igreja teve cultos online, ainda que de forma online. Eu estava ali congregando com a minha igreja de maneira online. Eu não estava congregando com várias outras igrejas, não. Eu estava congregando com a minha igreja pelo Instagram, quando tinha cultos ao vivo, encontro, estava ali com a minha igreja. Então nós precisamos congregar com o corpo de Cristo ao qual nós estamos enxertados, né? Ali o lugar onde o Senhor ele te plantou. Temos que tomar muito cuidado para não querer voltar para dentro da nossa casa e achar que dentro da nossa casa é a igreja que nós vamos construir, né? Não é assim que funciona. Olha o que aconteceu com Mica. Mica, ele viu um levita passando e ele falou assim: olha, um cara aqui, quem é você? Eu sou um levita da tribo de Judá. Eu sou levita, eu vivia em Belém de Judá. E saí de lá, vim pra cá. Então beleza, você pode ser levita agora aqui dentro da minha casa? Fica aqui, eu vou te pagar. Você pode comer, beber como se fosse o meu filho. E eu vou te dar 10 pratas de prata por ano. Gente, levita não era remunerado. Levita não tinha pedaço de terra. Levita, a palavra que ele tinha era que o Senhor era a sua herança. Aqui nós vemos dois contextos. Alguém que quer usurpar desse levita, achando que esse levita carrega a presença de Deus. Por isso eu vou pegar ele e vou colocar ele dentro da minha casa. Eu vou usurpar do que esse levita tem, do que ele carrega e vou colocar dentro da minha casa. E do outro lado tem um levita que está querendo ser remunerado. Só que levita não era remunerado. Do outro lado tem uma pessoa que tinha uma função diante do Senhor que está se vendendo agora. Em outros contextos, trazendo para a aplicação atual, a gente vê ministros de louvor, obreiros, pastores, pessoas assim também se vendendo. Para onde? Para o ministério que pague mais.
vendendo a sua unção, vendendo a sua essência, vendendo aquilo que Deus confiou a ele. Nós não somos seres que fomos programados para ser vendidos. Temos que tomar um cuidado muito grande, porque cada um de nós carregamos uma essência particular que o Senhor depositou dentro de nós. Mas se formos olhar à nossa volta, tem pessoas vendendo a sua unção. Fulano, vem pra cá porque eu quero você. Ciclano, vem ficar aqui porque eu quero aquilo que você carrega. Nós somos seres interesseiros. Somos. É natural. Você é amigo do fulano por quê? O que o fulano tem na amizade que você gosta? Você casou com o seu marido, com a sua esposa por quê? Entende? Um interesse tinha. Ainda que seja na beleza, ainda que seja no cuidado, tinha um interesse. Nós somos seres interesseiros, mas temos que tomar cuidado para que esse interesse não venha matar o propósito que o Senhor colocou dentro de nós. Então tem pessoas que se vendem. Se vende para o ministério, se vende para um pastor específico, para um governo, para um poder específico. E é o que está acontecendo com esse levita. Esse levita disse, tudo bem, vou ficar aqui. Eu tenho moradia, eu tenho comida, não preciso preocupar, vou ter 10 moedas de prata por ano. Tá tudo bem, eu vou ficar aqui. Mas esse levita não era aquele que foi chamado para cuidar das coisas do Senhor? O que ele estava fazendo fora do propósito? O que ele estava fazendo fora de Siló? Porque era Siló o lugar do templo, do sacerdote, do levita moral. O que ele estava fazendo longe de Belém? Quando foi que ele se perdeu? Nós temos que tomar um cuidado muito grande. Eu olho para a nação e eu falo assim, meu Deus, toma cuidado, povo de Deus. Toma cuidado, pessoas que se vendem, pessoas que se trocam por pouca coisa, por um palco, um status, uma conferência. São pessoas que se vendem. Tá tudo muito na moda, né? É muita área VIP, é muito prêmio, é muito trem para poder se enquadrar. Muita coisa para ser vendido, né? Para ser oferecido e o povo de Deus aceitar. Eu vou na conferência que paga mais. Há um tempo atrás fiquei sabendo de uma cantora do meio gospel que diz que não faz mais evento para a igreja, porque a igreja paga pouco, e aí ela só faz para a prefeitura, eventos de tipo fest gospel, marcha para Jesus, desses tipo, porque aí a prefeitura paga muito mais que a igreja. É triste, é muito triste. É bem nesse contexto, alguém que carrega a essência que está se vendendo. Ao invés de estar em Siló, no lugar que foi chamado, está lá na casa de Mica, se vendendo. Versículo 18. Naqueles dias Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então, homens de Dan escolheram dentre os seus 5 clãs guerreiros corajosos das cidades de Zorá e Estaol para explorar o território onde a tribo pudesse se estabelecer. Estamos vendo aqui agora a tribo de Dan procurando o território para se estabelecer, porque desde o momento que eles entraram na terra prometida, eles ainda não tinham território fixo. Quando esses guerreiros chegaram na região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estava na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: quem o trouxe para cá? E o que você está fazendo nesse lugar? Por que está aqui? O jovem respondeu: fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Como que isso aconteceu? O povo de Dan tá assim: como assim? Como que você veio parar aqui? Eu conheço seu sotaque. Você não é dessa região. Por que você veio pra cá? Como que você chegou aqui? É como se olhasse pra alguém e falasse assim: mas como você se perdeu? Como que você conseguiu ficar tão longe do propósito? Ontem eu postei a brincadeirinha
no Stories e uma pessoa me respondeu assim, eu perguntei se era pentecostal, batista, calvinista, neopentecostal, outros. A pessoa me respondeu assim nos Stories, desviado. Aí eu falei assim, então volta, filho. Sabe, mas o desviado com todas as letras e palavras, talvez sem medo, sem nada. Aí eu falei, volta. Aí a pessoa respondeu, tô voltando. Eu falei, que bom, glória a Deus, ninguém consegue ficar tanto tempo longe do Pai. Mas a pergunta é, como você chegou a esse lugar? Como você conseguiu se afastar? Nós precisamos tomar cuidado, porque ninguém tropeça em montanha. Sempre digo isso, as pessoas tropeçam nas pedrinhas. É o pouco a pouco que vai te afastando. Alguma coisa aconteceu que fez com que esse levita quisesse, ansiasse e desejasse muito sair da terra ali de Belém, né? Belém de Judá. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa que aquele rapaz que me respondeu ontem se desviasse. Aconteceu alguma coisa que deixou seu coração muito distante. Mas volta. A pergunta é, por quê? O que te fez chegar até aqui? O que nos faz, às vezes, ficar tão distante do Senhor? E aí eu pergunto, por que estamos aqui? Por que estamos nesse lugar? Então eles disseram, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando da sua viagem. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila, com os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem oprimisse em terra. Estava longe de Sidom e não tinha nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram de Zorá e Estaol, seus parentes lhe perguntaram, o que vocês descobriram? Eles responderam, vamos atacá-los? Vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e a tomar posse dela. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu a terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol, acamparam num lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido como Manaé-Dan, e dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Versículo 14. Os 5 homens de Deus haviam explorado a terra nos arredores de Laís e explicaram aos outros. Numa dessas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que acham que devem fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram para a casa de Mica, onde morava um jovem levita, e saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário, removeram as imagens esculpidas, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou, o que vocês estão fazendo? Fique quieto e venham conosco, responderam. Seja o nosso pai sacerdotal. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira do que de um clã de Israel? Do que de uma casa de um homem? O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem esculpida e uniu-se a eles. Então deram a volta, colocaram as crianças e o gado e os bens à frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritaram para os homens de Dan que se voltassem e disseram a Mica, qual é o problema? Por que vocês convocou esses homens para nos perseguir? Mica respondeu, como é que vocês me perguntaram qual é o problema? Tomaram todos os meus deuses que eu fiz e levaram ao meu sacerdote? Não me restou nada. Os homens de Dan disseram, cuidado com o que você diz.
Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família. Assim os homens de Dan seguiram seu caminho e quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e voltou para casa. Então os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e o sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram às espadas os habitantes, queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinha nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram seu nome para Dan em homenagem ao antepassado deles, filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali uma imagem esculpida e nomearam Jonatas, filha de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdote da tribo de Dan, até a época do exílio. Assim a tribo de Dan adorou imagens esculpidas de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. Pausas. Explicando o contexto. Na casa de Mica tinha ídolos, o levita estava lá e ele era sacerdote da casa de Mica. 5 espiões da tribo de Dan passam nessa casa e perguntam para o levita: o que você está fazendo aqui? Aí eles perguntam assim: pergunte para Deus se a nossa viagem será bem sucedida. Aí o profeta lá, o levita diz: vão em paz. Mas ele não diz nem que sim, nem que não. Eu falo que estava tão perdido aquele povo, eles estavam tão sem voz, sem rumo, que o fato dele dizer, vá em paz, ele entendeu que era a voz de Deus e que tava tudo bem. Pode ir, tá tudo certo. E acontece hoje também. Muitas pessoas questionando, perguntando assim, pergunta para Deus isso aqui. Pergunta para Deus isso aqui. E várias vozes se levantam e as pessoas, o fato da pessoa dizer, vá em paz, ou qualquer resposta que ela der, a pessoa acha que é Deus. Falta vozes proféticas de Deus de verdade. E tem gente indo de um lado para o outro, achando que é voz de Deus, mas na verdade não é voz de Deus. Um povo sem relacionamento, um povo sem intimidade, que ao escutar qualquer voz ou ver qualquer movimento, vai andando. Olha, o levita, na hora que ele viu que voltou 600 homens, que eles roubaram a casa de Mica e disseram para ele assim, olha, ao invés de você ser sacerdote, levita, na casa de um homem só, por que você não vai ser de uma tribo inteira? Aí eu paro para poder pensar. Talvez esse levita, ele foi tão ofendido aonde ele vivia, talvez do lugar onde ele vem, ele era o menor da sua casa. Talvez ninguém deixava ele fazer oferta. Talvez ninguém deixava ele entrar no templo. Talvez ele nunca soube o que tinha dentro do santuário. Talvez o papel dele era carregar, talvez uma bacia de água, juntar as folhas ao redor do templo. Não sei qual que era o papel dele. Mas talvez estava saturado e ferido. Problema na identidade. E ele falou, não vou viver aqui. Aqui ninguém me deixa trabalhar. Aqui os meus irmãos é maior do que eu. Não quero ficar aqui. E aí ele encontra um lugar onde ele é aceito. Aí ele encontra um lugar onde ele pode ser o maioral. Sabe, nós precisamos tratar as nossas feridas, construir bem a nossa identidade, porque senão aquele lugar onde nós somos feridos, aquele lugar onde nós somos rejeitados, se lá na frente alguém propõe algo semelhante pra gente, ainda que não seja de Deus, a gente aceita, porque é o lugar que a gente sempre quis chegar. Supondo que na sua infância você nunca foi aplaudido. Você nunca foi aplaudido, ninguém nunca te elogiou. Você tem problema sério de rejeição. Aí Satanás monta um lugar para você, onde você vai ser elogiado, você vai ser aplaudido, porém não é de Deus na sua vida.
Você aceita por quê? É o lugar que Deus preparou para mim, porque aqui eu vou ser aplaudido, porque aqui eu vou ser elogiado, porque aqui eu vou receber bem. Nós precisamos tomar cuidado. É lógico que a palavra não está dizendo isso. Eu estou, assim, imaginando, tá? Eu estou subjugando. Porque esse levita fala que ele aceitou facilmente. Sem pontos, sabe? Simplesmente aceitou. Na hora que falou com ele assim, deixa de ser bobo, você tá aqui sendo sacerdote de uma casa só, por que você não seja sacerdote de uma tribo inteira? Você vai ser sacerdote do clã de Dan, é de uma tribo toda. Você que vai ser o líder do santuário, você vai ser o dono do santuário. É como se falasse assim, agora o ego, o status, o poder, a fama, eu que vou comandar agora. Se você não for bem tratado nas suas feridas, nas suas dores, sabe? Vai ter um problema muito grande de executar e exercer o propósito e você está no lugar que o Senhor te chamou para estar. Estava explicando para minha irmã, eu falo que eu dou muita graças a Deus, glória a Deus, o fato de eu ter sido muito ferida na infância, o fato de eu ter tido problema de identidade, porque eu ensino as minhas irmãs a traçar caminhos diferentes que eu tracei. Eu tenho uma irmã parecidíssima comigo, parecidíssima. Ela faz todos os caminhos que eu fiz, todos. E eu falei assim com ela, filha, eu já fiz esse caminho, faz assim. Eu já fiz esse caminho, faz assim. Eu já fiz esse... Aqui, ó, faz isso aqui. É dessa forma. Eu tenho uma irmã de 12 anos que a inteligência emocional dela é absurda. Sabe? Não se frustra facilmente, não se importa com a opinião dos outros, é bem decidida, tem opinião forte, sabe falar não. Eu vi outro dia uma amiga minha que mandou uma mensagem pra mim e falou assim, amiga, eu estou com ódio de mim mesmo, porque eu não consegui falar não. A pessoa tem mais de 20 anos. A minha irmã com 12 anos sabe falar não. Não quero, não vou, não gosto. Tá entendendo? É inteligência emocional. Eu ensinei pra ela, filha, dá nome pro seu sentimento. A minha irmã até 10 anos, ela ficava emburrada e ninguém tirava esse burro dela. Fechava a cara e não voltava a conversar com ninguém. Por quê? Porque falaram alguma coisa que ela não gostava. E eu falei assim, filha, não é assim que resolve. Deixa eu te ensinar, existem 2 sentimentos. Se você pega a sua frustração e deixa ele sozinho numa ilha da sua cabeça, você vai ficar frustrado o resto do seu dia. Deixa eu te ensinar. Ficou emburrada? Ficou chateada? Dá nome pro seu sentimento. Estou com raiva por conta disso. Estou sentindo angústia. Estou assim. A minha irmã, com 12 anos, sabe dar nome pro sentimento dela. E eu falei com ela assim, ó, toda vez que você passa por uma situação de frustração, de medo, de raiva, seja lá qual for, você vai dar nome pro seu sentimento e explica pra sua mente que você tá frustrada, que você tá com medo, que você tá ansiosa, que você tá insegura, mas você vai ter que continuar vivendo. Não dá pra você se fechar e ficar chateado o resto do dia, não. É inteligência emocional. Eu falo que esse levita que tava aqui, com certeza ele foi frustrado onde ele estava, lá em Belém de Judá, e na primeira oportunidade que ele teve de ser o maioral, de ser reconhecido, de ser o mais top, ele falou assim, agora é minha hora. Se os seus traumas, as suas dores, sabe, os seus medos não forem vencidos, se a sua identidade não tiver bem firmada em Cristo, o primeiro lugar que te aceitar para tapar, sabe, esse trauma, você vai querer viver, mesmo que não seja vontade de Deus. Tá entendendo? Supondo que você foi a vida inteira, você ouviu que você não ia conseguir, que você não ia dar conta, que você é isso, que lá, muito medo, sempre foi rejeitado, ninguém te aceitava. Aí você vai para um grupo de amigos que ninguém é cristão, mas esse grupo te aceita muito bem. Esse grupo te aplaude, esse grupo vai falar muito bem com você e N coisas mais. Você vai querer se submeter a esse grupo porque esse grupo te aceita. Tudo por conta de uma ferida que não foi tratada.
Por isso que eu falo, tem que ir para Cristo, se tratar e depois você vive seu propósito. Eu fiquei tão feliz com ela, porque essa semana ela sempre me conta das experiências dela, minha irmãzinha. Essa semana ela falou comigo assim: ai, Dinda, sempre funciona pra mim. Eu falei: o que aconteceu, Rubinha? Ela disse assim: minha amiga pegou minha caneta, estourou minha caneta preta. Eu fiquei com muita raiva na hora. Fiquei com muita raiva e ela falou assim: ai, ô Rubinha, eu estourei sua caneta, que não sei o que, tá aqui sua caneta. Aí na hora eu fiquei com muita raiva, fiquei com a cara fechada. Aí eu falei assim pra minha mente: estou com raiva porque a minha amiga estourou a minha caneta, mas eu não posso ficar com raiva. E voltou a viver. É isso, você dá nome pro seu sentimento e vai embora. Ensinei pra ela: escreve no diário, porque escrever no diário é igual escrever carta. Você coloca seu sentimento pra fora e aqui, ó, vai embora. Perdoa quem tem que perdoar, libera quem tem que liberar e vai embora. E assim a gente vai sendo um ser humano melhor dia após dia. E aí você sabe que o que as pessoas dizem ao seu respeito não diz sobre você. A opinião do outro você não pode interferir tanto. Eu sei que você passa uma imagem, você é lido todos os dias, sabe? Mas você não consegue interferir completamente na opinião do outro. Faz a sua parte. O que o outro diz, você não pode interferir tanto, né? Eu mesmo batizei numa igreja, não gostava porque meu marido batizou. E eu não queria que ele voltasse hoje, sair porque não sentia bem, só para agradar ele. Eu entendi mais ou menos. Você batizou na igreja do seu marido, mas você não gostava de lá, mas você batizou porque ele queria? Seria isso? Triste, né? Porque o batismo é algo que você faz, mas porque você quer. É uma confissão pública que você escolheu Cristo. E não para agradar o seu marido. Né? Então você tem que rever isso dentro do seu coração. Gente, assim nós precisamos terminar o nosso devocional. Tá chegando ao fim. Espero que o Senhor continue falando ao coração de vocês, direcionando vocês no início dessa semana. Lembra do que nós falamos no início? Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo o seu propósito. Toma cuidado, não se venda diante de circunstância. Toma cuidado para não levantar ídolos dentro da sua casa, santuários dentro da sua casa. Você não tem que ficar num lugar porque te convém, não é por conveniência, mas é por propósito. Busque um lugar para congregar de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que todos os lugares tem erro, tem ser humano e vai ser difícil mesmo. O relacionamento é complicado, mas o Senhor, Ele sempre tem os propósitos e Ele vai nos ensinando, sabe? Durante a caminhada. É isso. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e gostaria de fazer isso essa manhã? Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Se você já fez essa oração, você escreve: eu sou salvo. Romanos 8, 28. Nós falamos no início da live, viu, Dani? Foi uma palavra que o Senhor me conduziu para liberar sobre a vida das pessoas que estavam aqui. Bem no início, Romanos 8, 28, e falei sobre uma situação da vida de José. Se você perdeu, eu recomendo você ir assistir no início da live. Meu esposo sempre fala que ele admira tudo o que eu ensino para minha filha, porque ele sofreu infância por não demonstrar sentimentos. Hoje minha filha demonstra se gosta ou não se gosta, o que quer ou não. É isso. Todo mundo salvo. Glória a Jesus. Quando essas coisas, elas começam a ficar, sabe, bem definidas no nosso coração, Ana, fica mais fácil viver o propósito.
Enquanto tem muitas feridas, enquanto tem muita rejeição, enquanto tem muita amargura dentro do nosso coração, a gente não consegue viver a totalidade do propósito dentro de nós, sabe? Não consegue viver. Quando você começa a se curar, quando você começa, sabe, a entender, a restaurar sua identidade em Cristo, identidade de ser servo, identidade de ser filho, identidade de ser imagem de Cristo, as coisas vai começando a se encaixar e a fluir bem na nossa vida, e aí a gente consegue entender o comando que Deus tem para nós. Fica muito mais fácil. Enquanto tá ferido, tudo dói. Encosta, dói. Alguém fala uma coisa, dói. Você chora, fere. Tudo se implica. Quando tá com a identidade restaurada, não dói mais, não fere mais. O que as pessoas falam não dita a sua vida. Aí fica mais fácil fluir. Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Deixa eu abençoar a sua vida. Repete assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos. A 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento devocional, pela tua palavra. Obrigada por falar conosco, obrigada por nos ensinar em mais um dia. Nos faça ter um coração todos os dias reto, um coração temente, um coração sincero. Não queremos construir ídolos para nós mesmos, muito menos fazer santuários dentro da nossa casa, Pai. Mas nós queremos viver a verdade da tua palavra, queremos mesmo olhar para o céu e viver a realidade que o céu nos dá, Pai. Em nome de Jesus, queremos viver a palavra de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, Pai. Nos ensina, Pai. Nos ensina a nos posicionar de forma correta, a usar a palavra ao nosso favor, a mesmo nos adequar, Pai, de acordo com o que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, fecha as feridas que estão abertas no nosso meio, cura o teu povo, Pai, restaura a nossa identidade, para que nós possamos viver de uma forma correta, Pai, o teu chamado, o teu propósito, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã. Nos dê um bom dia, uma boa semana, e que tua glória, Pai, possa brilhar sobre nós, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Raira, por não desistir de nós e nos ensinar todos os dias através da palavra de Deus, guiada pelo Espírito de Deus. Glória, pelo Espírito Santo, glória a Deus. Amém, Lu. Amém, amém, amém. Primeira vez que eu assisto, gratidão. Que coisa boa. Seja bem-vinda em nome de Jesus, Márcia. Não sei se tem mais pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Se tiver mais pessoas, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Alegria. Fico muito feliz. Um print, vou fazer um coraçãozinho. Deus te abençoa. É isso. Um beijo, viu, gente? Fiquem com Jesus. E até quarta-feira, se Deus quiser.